Boa noite, pessoal. Continuando aqui com a nossa série sobre bactérias, né? Eu já fiz 2 vídeos sobre isso. Um que eu falo sobre morfologia e arranjo bacteriano, e aí eu fiz um outro vídeo sobre as estruturas bacterianas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição e o crescimento microbiano, né? Como uma série é sobre bactérias, eu vou falar mais de bactéria, mas a maior parte das coisas que eu falar hoje serve para outros micro-organismos, como por exemplo os fungos, os protozoários, tá? Bom, não importa qual célula é, se é uma célula bacteriana, de um protozoário, uma célula de animal, vegetal, as células têm um grande problema, que é trazer substâncias, né, nutrientes, por exemplo, para dentro dela, até porque grande parte dos nutrientes são hidrossolúveis, são solúveis em água. E a membrana celular é uma membrana lipídica, né? Ela é lipoproteica, e isso dificulta a passagem de substâncias que são hidrossolúveis, que são solúveis em água, né? Então as células tiveram que criar mecanismos para que isso ocorra. Se a molécula, por exemplo, um carboidrato, glicose, ou um aminoácido, ou então pode ser um íon, por exemplo, como sódio, potássio, cloreto, fosfato. Bom, se a substância que eu estou falando ela for muito pequena, bem pequena, ela até consegue passar para dentro da célula, de fora, né, onde a substância está originalmente, para dentro da célula, por simples difusão simples, tá? Porém, a maior parte das substâncias tem alguma dificuldade para passar, ou então, mesmo que passe, a célula às vezes precisa daquela substância numa quantidade maior do que a disponível, do que aquela que entraria de forma natural por difusão simples. Então ela teve que criar mecanismos para trazer mais dessa substância para dentro. E para isso tem proteínas, né, que servem para transportar essa substância de fora para dentro, ou canais que podem também fazer esse papel de transporte. O fato é que são proteínas de membrana e que vão daí fazer a tal da difusão facilitada. Então vai facilitar a passagem desse tipo de substância para dentro da célula. Uma outra coisa que pode acontecer é quando a célula quer colocar uma substância que já tem muito dentro dela, e para isso vai ter mais um problema. Aquela substância ela não vai entrar naturalmente. E para isso você vai ter que gastar energia. E aí existem sim mecanismos de transporte ativo, que também envolve proteínas de membrana e que vão, com o gasto de energia, trazer substâncias de fora para dentro. Tá? Isso aí pode acontecer, por exemplo, por conta de bombas, né? Aquelas bombas de sódio e potássio e outras bombas que existem que podem fazer esse papel de transporte ativo. Tá? Quando a gente está falando da água, a água é o solvente, a água a gente está falando em osmose. Né? E a osmose ela também pode acontecer de forma natural, a água entra e sai dependendo da concentração, né, de solutos que estão ali dentro, né? Ela vai sempre em direção a região mais concentrada, então ela pode sair ou entrar, né? Na verdade ela a todo momento ela está saindo e entrando, mas ela pode sair uma quantidade maior ou entrar uma quantidade maior dependendo da concentração do soluto no meio interno ou do meio externo. A água também pode entrar ou sair de uma célula por meio de alguns canais que podem facilitar esse processo, né? Então, aí a água ela vai ter uma facilitação para que a osmose aconteça de forma mais rápida. E são algumas aquaporinas, por exemplo, são tubinhos, canais que podem favorecer a passagem do solvente que é a água. Mas o fato é, o problema que as bactérias têm para conseguir nutrientes é o mesmo do que outras células, né? Para que a célula consiga, ela não consegue comer, né? Ela não é um Pac-Man, ela não consegue abrir a boca e engolir alguma coisa, né? Como por exemplo alguns protozoários que conseguiriam, né, ou fagocitar ou algum mecanismo de captura, e ele consegue engolir
coisas e trazer para dentro. A bactéria não faz isso, até porque tem uma parede, e a parede celular ela impede, né, que a célula se abra, por exemplo, né? E então, para que ocorra, para conseguir capturar nutrientes lá de fora, ela precisa que os nutrientes estejam digeridos, estejam pequenininhos, né? Ou seja, uma bactéria ela não consegue trazer para dentro dela um polissacarídeo, como o amido, por exemplo, né? Que é um carboidrato grande, né? Complexo, cheio de glicoses ali, é muito grande aquilo, não tem como entrar numa bactéria, mesmo pelos mecanismos, né, de difusão facilitada e etc. Ou uma proteína também tem uma dificuldade muito grande para entrar. Então, esta proteína ou esse carboidrato ele precisa ser quebrado, ele precisa ser digerido, né? Assim como no nosso caso, nossas células não conseguem pegar alimentos grandes e trazer para dentro. Nós temos um processo, né, temos todo um sistema que vai quebrar as moléculas grandes em molécula pequena, e aí isso vai cair na circulação, e aí nossas células conseguem pegar essas moléculas menores, como aminoácidos, como monossacarídeos, né? E os íons também, né? Os íons já estão livres, aí eles não têm esse problema. Mas o fato é, como é que a bactéria faz então para digerir um alimento, né, se ela não consegue engolir? Ela vai produzir enzimas e ela vai jogar essas enzimas lá para fora. Então a gente chama isso de exoenzimas, como vocês podem ver aqui. São as exoenzimas. Exo quer dizer fora, tá? E enzimas, né, que são proteínas especializadas em algum tipo de reação química. Nesse caso a gente está falando de quebra, né, de uma hidrólise, a gente está falando de digestão. Então essas exoenzimas que a bactéria ela produz, ela lança para fora, e essas exoenzimas elas vão digerir o alimento lá fora. Vai quebrar o alimento em pedacinhos, e esses pedacinhos é que conseguem entrar na bactéria pelos mecanismos que eu já descrevi para vocês. A mesma coisa acontece com o fungo, tá? Quando você tem um bolor, o bolor ele vai produzir exoenzimas que vai digerir previamente o alimento, e aí ele vai pegar o alimento já digerido. Então ele vai pegar aminoácidos, ele vai pegar o carboidrato simples e não os carboidratos mais complexos, aqueles, né, polissacarídeos muito grandes ou proteínas grandes. Então ele vai ter a mesma coisa, tá? Então a digestão acontece por meio de exoenzimas, enzimas para fora, né, fora da bactéria. Bom, muitas vezes em laboratório a gente vai querer fazer uma cultura de bactéria, uma cultura do micro-organismo, uma cultura do fungo, né? E para isso a gente vai usar um meio de cultura, que é um meio nutritivo, que a gente vai dar para o micro-organismo aquilo que ele precisa para sobreviver, para replicar e para o seu metabolismo, para tudo que ele precisa. E a gente tem alguns termos que a gente usa para falar sobre a velocidade de reprodução de um determinado micro-organismo, que varia de acordo com as características do próprio meio, mas também da espécie. Tem espécies de bactéria que replicam mais rápido, tem espécies de bactérias que são mais lerdas, que replicam mais lentamente. Além disso, depende tudo da oferta de nutriente, oferta de água, da temperatura, do pH. Tem uma série de fatores que vão influenciar o crescimento microbiano. Mas de qualquer forma, a gente pode descrever a velocidade com que um micro-organismo se reproduz de acordo com a sua taxa de crescimento. A taxa de crescimento nada mais é do que a variação no número de células novas, tá, por unidade de tempo. Então, está nascendo 1000 bactérias por minuto. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que esse número, essa taxa de crescimento, ela muda ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu tenho poucas bactérias num ambiente, no meu meio de cultura, pode estar crescendo, sei lá, 5 células novas por hora. Só que se eu já tiver 1 bilhão de células naquele mesmo meio de cultura, eu vou perceber que a taxa de crescimento, sei lá, é 5 bilhões por hora. Né? Então tudo depende da quantidade inicial, não inicial, mas a quantidade que eu estou, né, alguns momentos antes
vai influenciar o quanto eu vou ter de célula nova no próximo momento. Mas dá para fazer essa medida, a gente pode utilizar em alguns momentos, né? Tem interesse em falar sobre a taxa de crescimento, que é a variação no número de células por unidade de tempo. Mas um outro termo que é muito útil e que a gente acaba usando bastante é o tempo de geração. O que é o tempo de geração? É quanto tempo leva para aquele micro-organismo dobrar, multiplicar. Lembrando que a bactéria, né, ela faz uma fissão binária simples, uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas entre si. Tem bactérias que faz isso muito rápido. Se ele tiver tudo o que ele precisa, todos os fatores que influenciam o crescimento dele tiver perfeito, pH correto, oferta de nutriente, todos os nutrientes que ele precisa, a temperatura mais adequada, a oferta de água, né, tem que ter água para que essas reações ocorram. Se tiver tudo certinho, o tempo de geração e maior, na verdade o menor tempo de geração, né, que seria a situação ideal para o micro-organismo, tem algumas bactérias que fazem isso a cada 20 minutos. Então, em uma hora, se eu sair de uma bactéria, 20 minutos depois eu tenho duas, 20 minutos depois eu tenho 4, 20 minutos depois, ou seja, uma hora depois eu tenho 8. Então, em vez de eu falar a variação de células no tempo, eu falo quanto tempo leva para uma célula virar duas, né? Duplicar. Então isso é o tal do tempo de geração. E aí cada tipo de micro-organismo, cada espécie, às vezes até uma variante pode ser um pouco mais rápida do que a outra, tá? As variantes a gente chama de cepa. Tá? Então é uma subespécie dentro de uma espécie, é uma variante daquela espécie, a gente chama de cepa. Então tem cepas que reproduzem mais rápido, tem cepas que reproduzem mais lentamente, e tem as variações também de fatores que vão influenciar esse crescimento. Bom, o que é um meio de cultura? Meio de cultura, na verdade, nada mais é do que uma sopa cheia de nutrientes. Eu posso escolher os nutrientes que estão ali dentro, eu posso escolher quais os ingredientes que eu quero botar. Originalmente, os primeiros microbiologistas faziam sopa mesmo, faziam um caldo de frango, um caldo de peixe, caldo de carne, filtrava tudo aquilo, e ali dentro, como tinha vários nutrientes, eles faziam crescer as suas bactérias, os seus micro-organismos, seus fungos ali dentro. Num primeiro momento, os meios de culturas eram líquidos, eram sempre líquidos, como eu disse, eram sopas filtradas. Com o passar do tempo, a gente foi melhorando esses meios de culturas, acrescentando alguns nutrientes que a gente percebia que facilitava o crescimento de determinadas espécies, ou da maioria ou de todas as espécies, coisas que, ou seja, a gente podia enriquecer um pouco, aquela sopa, colocando outros ingredientes, acrescentando coisas. Como a gente vai fazer comida, você não usa só o frango, você coloca o frango, mais um monte de coisa, mistura uma batata, bota tempero, e a gente faz isso com as bactérias também. Mas, num determinado momento, a gente aprendeu que se a gente endurecesse o meio de cultura, tornasse ele sólido, a gente tinha algumas vantagens. Qual é a grande vantagem? A gente consegue isolar colônias, porque no meio líquido a bactéria ela até reproduz muito bem, inclusive, mais rápido até do que no meio sólido, mas tem um problema ali. Eu não consigo diferenciar uma bactéria da outra, eu não consigo ver. Eu consigo ver que o meio ficou turvo, eu consigo até sentir cheiro, às vezes, daquela colônia, etc. Mas, se eu acrescentar gelatina ali naquele meio de cultura líquido, ele ficar duro, aí eu já vou conseguir separar uma bactéria da outra, porque como o meio é duro, onde a bactéria caiu, ela não vai conseguir sair dali, nem naturalmente, nem por meio de flagelo, ele não vai conseguir se locomover. Então, naquele lugar que a bactéria caiu, ali vai formar uma colônia. A colônia nada mais é do que o resultado da multiplicação de uma célula que caiu em um determinado lugar. Então, é uma unidade só, uma bactéria, que formou uma colônia. Então, a gente tem nessa imagem aqui que vocês estão vendo, uma placa de Petri, que nada mais é do que
um piresinho, parece um pires. Originalmente era de vidro, né, mas hoje a gente usa muito plástico. Mas o fato é um piresinho com um meio de cultura sólido, que é um nutriente, uma sopa, que a gente acrescentou uma gelatina, né, que chama o agar. É o agar-agar, ele é tirado de uma alga, né, que chama agar. E a gente descobriu com isso uma forma de fazer aquela sopa ficar dura. E aí, quando a gente coloca uma amostra, que pode ser desde o líquor do paciente, pode ser a água de um bebedouro, não importa, eu coloco ali na placa de Petri, e aquilo ali, onde caiu o micro-organismo, ali ele vai ficar fixo, ele vai começar a multiplicar, até que em algum momento eu tenho tantas bactérias ou tanto fungo naquele lugar que ele vai se tornar visível. Eu não estou vendo a bactéria, mas eu estou vendo a colônia. Eu estou vendo cada bolinha dessa, é um conjunto com milhões e milhões de bactérias, mas o mais importante, cada bolinha dessa representa uma bactéria que estava presente ali naquela amostra no início. Então, todas aquelas bactérias que estão ali formando a colônia são clones daquela primeira bactéria original. Mas eu não vou então chegar e falar que na amostra, sei lá, se eu contar aqui essa placa, sei lá, vou chutar, tinha 80 colônias. Ah, então quer dizer que tinha 80 bactérias na amostra original? Eu não sei. Por quê? Porque pode acontecer de alguma bactéria que caiu ali, que existia na amostra original, ela não ter formado colônia. Ou porque ela é uma bactéria mais lerda, lembra que eu falei que algumas levam muito tempo para replicar, pode levar semanas inclusive. Eu falei que tem bactéria que replica a cada 20 minutos, mas isso é o menor tempo possível de algumas espécies, como Salmonella, Escherichia coli, Shigella, são bactérias que replicam muito rápido. Mas tem bactéria que leva semanas para replicar. Então não ia formar colônia, mesmo ela estando ali. E eu não ia enxergar. Então eu não posso dizer que tem 80 bactérias ali naquela placa. O que eu falo, qual o termo que a gente usa, a gente fala que tem 80, por exemplo, unidades formadoras de colônia. Tá? UFC. UFC quer dizer que eu tenho na minha amostra original, tinham 80 bactérias, unidades, que formaram colônia. Isso não é mentira. É o que eu estou vendo ali, tem 80. Estou chutando esse número, claro. Mas né, baseado que tinha 80 colônias ali. Então eu posso dizer que na amostra original tinha 80 unidades formadoras de colônia. Disso para mais. Né? Pode ser que tenha bactéria ali que não formou colônia, né? Unidade formadora de colônia eu tenho certeza, que era aquele número que eu contei. Mas eu não posso afirmar que tinha só 80 bactérias. Pode ser que tinha 80, mas podia ter 200. Dessas 200, 120 não formaram colônia. Bom, o fato é, então, o termo que a gente usa, a gente pode usar o termo unidades formadoras de colônia para designar a quantidade de bactérias que eu tenho numa determinada amostra. É uma estimativa. Como eu disse, ele pode ter mais do que aquele valor que eu consegui medir. A gente não conta colônia só contando desse jeito, tem outras formas de medir a quantidade, não colônia, mas a quantidade de bactérias numa amostra. Tem várias formas para a gente fazer isso, né? Umas usando peso, outras usando um equipamento que vai medir a turbidez do meio de cultura. Então a gente pode fazer turbidimetria, a gente pode usar uma técnica que chama número mais provável, que aí a gente tem que fazer diluições seriadas e colocar um inóculo, colocar a bactéria de interesse ali em vários tubos de ensaio, né, que foram previamente diluídos. Bom, tem várias formas de eu estimar a quantidade de bactérias em uma amostra. Tá?
Eu tenho várias formas também de produzir meios de cultura, meios mais simples, que é para crescer a maioria das coisas. Eu posso ter um meio enriquecido que vai favorecer o crescimento de determinadas espécies. Eu tenho meios seletivos que vão desfavorecer o crescimento de algumas espécies. Eu tenho meios diferenciais que vão me ajudar a diferenciar uma espécie de outra conforme ela cresce no meio de cultura. Eu não vou usar o nosso tempo de aula, né, da minha aula, para falar sobre isso, mas em algum momento pode ser que eu desenvolva mais esse tema, né, de tipos de meios de cultura, tá? Mas o fato é, existem vários meios de cultura que a gente foi aprimorando ao longo do tempo, tem dezenas de meios de cultura, além de, hoje a gente usar o meio líquido, como eu falei que a gente já, né, desde o início, os microbiologistas usavam. Tem o meio sólido, que é quando você coloca 1 a 2% do agar, né, que é aquela gelatina que eu falei para vocês. E tem também o meio semissólido, que, como o próprio nome diz, ele está no meio do caminho, ele é um gel. Isso permite, por exemplo, que a bactéria tenha alguma locomoção, então a gente usa, né, em algumas situações, para ver, por exemplo, a motilidade de uma bactéria, a gente pode usar um meio semissólido, tá? Que aí é só a gente colocar cerca de 0,5% de agar, ele não vai ficar com a consistência de uma gelatina dura, mas sim de uma gosma, de um gel, né? Então aqui tem várias formas, como eu falei para vocês, para a gente estimar a quantidade de bactérias numa amostra. Bom, quando a gente coloca um micro-organismo em um meio de cultura, e eu vou agora fazer ela crescer, e quando eu falo crescimento de micro-organismo, eu não estou falando dele crescer em tamanho, tá? Eu estou falando a colônia aumentar em quantidade. Crescimento de bactéria é aumentar o número de bactérias. Então, como a gente viu, a gente pode estimar isso de diversas formas, e se eu colocar uma bactéria num meio de cultura novo, e eu começar a calcular, ou a estimar, não calcular, mas verificar a quantidade de bactéria por unidade de tempo, lembrando que isso serve também para fungo, tá? Tudo que eu estou falando para bactéria, nesse caso aí também serve para fungo. Então, se eu pegar um micro-organismo, colocar num meio de cultura novinho, eu vou perceber que eu levo algumas horas e que a taxa de crescimento ela é zero, praticamente zero, ou se não for zero, é próximo de zero, né? Eu não percebo alteração na quantidade de bactérias ou de fungo naquele meio de cultura por algumas horas, tá? Depende do tamanho do meio de cultura, depende do micro-organismo que eu estou cultivando, mas o fato é, leva algumas horas para eu começar a perceber uma variação na quantidade de micro-organismo naquele meio de cultura. Entretanto, passado um tempinho, eu vou perceber que a quantidade de micro-organismo ela aumenta de forma exponencial. É uma quantidade brutal de tempos em tempos, né? Então, em 1 minuto, em 10 minutos, em 20 minutos eu já tenho muito mais e muito mais. Isso aí, dependendo de novo, né, do tamanho do meu meio reacional, do tamanho, da quantidade de meio de cultura que eu tenho, pode levar horas, dias até, entendo esse aumento absurdo, mas em algum momento eu vou perceber que a taxa de crescimento volta a ser próxima de zero, tá? Não é que eu tenho 0 bactérias ali, não, eu tenho um número alto, mas não varia, continua alto. Sei lá, eu tenho 1 bilhão, eu continuo tendo 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão por ml, por exemplo, ao longo do tempo. Isso vai continuar desse jeito também por muito tempo, várias horas, vários dias, várias semanas, dependendo do tamanho do meu meio racional, mas o fato é que em algum momento pode ser que eu comece a perceber um declínio na quantidade de bactérias, tá? Eu começo a perceber uma queda naquela quantidade. Bom, vamos entender o que acontece todo esse processo e vamos dar nome a isso, tá? Essa primeira fase que eu falei para vocês e que quase não varia a quantidade de micro-organismo por unidade de tempo,
a gente chama de fase lag. Lag quer dizer preguiça, quer dizer descanso. Então é como se a bactéria tivesse com preguiça. Não é isso, depois eu vou explicar o porquê que demorou tanto tempo para ela multiplicar, tá? Em seguida tem aquela fase de aumento muito grande, a gente chama de fase log, log vem de logarítmica, né? Ou fase exponencial, a gente pode chamar de fase exponencial, que é quando há um crescimento brutal na quantidade de bactérias, de células, né? Pode ser fungo também, como eu disse, por unidade de tempo. Então eu vou ter uma multiplicação muito grande do micro-organismo. Essa parte, essa fase que de novo volta a diminuir a velocidade de crescimento da colônia, é a fase estacionária, né? Que você nem tem crescimento. O crescimento é zero. É uma quantidade grande de micro-organismo, mas não varia além daquilo lá. Então fica bem próximo daquele número por muito tempo. É a fase estacionária. Tá? E, por fim, quando começa a haver uma diminuição na quantidade de micro-organismo no meu meio racional, a gente chama de fase de declínio ou morte, né? Morte da colônia. Né? Se eu não fizer nada, simplesmente em algum momento vai morrer tudo. Eu vou lá e não vou bater nenhuma, não vai ter nenhuma célula viva mais ali naquele meio racional. Tá? Por que acontece tudo isso? Então vamos explicar. A fase lag, na verdade, não é que a bactéria tem preguiça, ou o fungo, né, ou a levedura tem preguiça. É porque, lembra que eu falei para vocês que para comer, a bactéria ela tem que primeiro lançar exoenzimas, e aí com isso ela depois consegue pegar os nutrientes já digeridos, previamente digeridos. Então imagina que eu coloquei uma bactéria no leite novo. Que bactéria? Pode ser bactéria de iogurte. Peguei um iogurte que eu comprei no supermercado, aí eu tenho que preparar o leite, aquecer o leite, deixar a temperatura baixar, e aí num determinado momento eu vou colocar um inóculo, eu vou, entre aspas, contaminar o meu leite com o iogurte. Tá? Não é uma contaminação, mas é para vocês entenderem, né, melhor. Então eu vou contaminar o meu leite com bactérias vivas do iogurte que eu comprei no supermercado. Vou lá e coloco e misturo. Essas bactérias elas já estão prontas para reproduzir? Não. Primeiro elas têm que obter nutriente. Quando ela tiver o dobro de tamanho, o dobro de tudo, aí é que ela vai dividir. Isso demora um tempo, porque ela ainda tem que preparar as exoenzimas, ela tem que lançar a exoenzima no ambiente externo. Essa exoenzima tem que encontrar o nutriente, o macronutriente, por exemplo, as proteínas do leite, ou a lactose, por exemplo, que é um açúcar, um disacarídeo que tem no leite. Essas enzimas vão começar agora a digerir, a quebrar essas moléculas grandes. Agora, quem falou que só porque você quebrou a proteína em aminoácidos, esses aminoácidos todos vão entrar na bactéria? Não, o aminoácido está solto ali no leite, ele pode ir para o outro lado. Então, aos poucos, e quanto mais aminoácido livre tiver, mais monossacarídeo tiver disponível, mais as bactérias vão começar a comer. Então veja que no começo leva tempo até fazer a exoenzima, leva tempo até a exoenzima começar a digerir, leva tempo até que aquilo que é o produto da digestão entre nas bactérias. Vai chegar uma hora que tem tanto nutriente já pré-digerido que várias bactérias já vão começar a multiplicar. E agora, a partir de então, a tendência é todas as bactérias dali já começarem a multiplicar. Né? E as bactérias novas que nascerem, elas já vão nascer num ambiente que já tem aminoácido disponível. Porque lembra que a enzima ela quebra o aminoácido e ele fica ali no meio racional, ele fica ali no leite. Então a bactéria nova, ela já chega comendo. E ela já vai comer e vai multiplicar. Então nesse momento, na fase log, é isso que eu estou percebendo. As bactérias elas não estão tendo mais dificuldade para obter nutriente e com isso multiplicar. Então nesse ponto vai ser a maior taxa, né, de crescimento dela, vai aumentar, né, o tempo de geração dela vai ser o mais baixo possível.
Por que que depois de algum tempo, pode ser horas, dias, semanas, essa velocidade diminui? Fase estacionária. Porque chega uma hora, você tem tanta bactéria naquele meio reacional que você começa a ter competição pelo nutriente. O nutriente já não está mais tão abundante como era no começo. Então, nessa hora, diminui a velocidade com que uma bactéria consiga se dividir. Tá? E não é que as bactérias não estão se dividindo nesse momento, elas estão. Mas também tem bactéria morrendo. Então você, né, chegou num equilíbrio. Morre 1000, nasce 1000, morre 1000, nasce 1000, morre 1000, nasce 1000. Então a quantidade de bactéria parece que não muda. Não, a quantidade não muda mesmo. E aparentemente é porque as bactérias não estão reproduzindo. Não, não é verdade. Elas continuam reproduzindo numa velocidade baixa, mas ela precisa que uma bactéria morra para liberar uma série de nutrientes que está faltando ali no meio. Por isso que chegou naquele equilíbrio. Nasce 1000, morre 1000, nasce 1000, morre 1000 e fica nesse equilíbrio aí por muito tempo. Por que que depois de algum tempo a colônia vai declinar? Vai haver morte, né, da colônia, aquela fase de declínio ou morte, né, da colônia. Porque chega uma hora, além de que os nutrientes já estão mais raros, mais escassos, você tem acúmulo de metabólitos. Muitos metabólitos tóxicos. Por exemplo, no caso do iogurte, tem ácido lático. O ácido lático torna aquele iogurte extremamente azedo, ácido. Isso vai matar algumas células. Então, nessa hora, você vai ter mais mortes do que nascimentos. E é por isso que a colônia começa a declinar. E se você não fizer nada, perde tudo. Todas as bactérias ali vão morrer. Tá? Isso sempre vai acontecer quando você deixar um micro-organismo em um sistema fechado, que é aquele que você colocou os micro-organismos, colocou o meio de cultura, os nutrientes, no caso nosso é o leite, e não mexeu em mais nada. Você não acrescentou nenhum nutriente, nem tirou os metabólitos. Tá? Vai acontecer isso. O corpo humano, isso acontece? Então, teoricamente não. Por quê? Porque a gente não é um sistema fechado. A todo momento eu estou acrescentando no meu corpo nutrientes. O próprio sangue leva nutriente aos diversos órgãos e tira metabólitos dali. Eu mesmo elimino metabólitos pela urina ou pela respiração. Então, nós não somos um sistema fechado. Em teoria, um micro-organismo no nosso corpo que não tivesse nada para controlar o crescimento dele, ele estaria sempre em fase log. Ele não ia chegar em fase estacionária porque eu estou sempre oferecendo mais nutriente, e ele não ia chegar em fase de declínio porque eu estou retirando os metabólitos. Claro que isso não acontece, acontece num organismo morto, né? Mas no organismo morto, uma pessoa que morreu já vira um sistema fechado. Aí vai acontecer do mesmo jeito que está no gráfico aí. Tá? Mas enquanto eu estiver vivo, eu sou um sistema aberto, então, em teoria, as bactérias poderiam estar reproduzindo sem parar. E o que não acontece, ou normalmente não acontece, porque existe um sistema imune, o meu sistema imune acaba dando uma controlada no crescimento microbiano. Além disso, tem competição entre, né, várias bactérias e micro-organismos, ou seja, não é muito parecido com esse gráfico, mas esse gráfico ajuda a gente a entender. Agora, num alimento, um macarrão que eu produzi, ou um bife, ou uma maionese no churrasco, o sistema é igualzinho a esse daí. Né? Ele vai acontecer isso. Então lembra que num primeiro momento é uma adaptação, nesse momento não vai ter um crescimento muito grande, mas logo em seguida, pode ser algumas poucas horas depois, já vai ter uma replicação brutal. Então lembra da maionese, você fez ela, sei lá, 8 da manhã, se você deixar ela fora da geladeira, na bancada, até meio-dia, foram 4 horas que essa bactéria teve para passar da fase lag para a fase log. E aqui é aquele Deus nos acuda. Aqui, ó, ninguém segura. Tá? Por isso que assim que você preparou o alimento, ele já tem que ser ou cozido, ou assado, ou frito,
ou congelado, ou então pelo menos resfriado, para que diminua, né, o risco da reprodução desenfreada de micro-organismos ali, que podem ou estragar o alimento, e aí é o de menos, né? É uma maionese estragada que vai, sei lá, cheirar mal e você vai jogar fora. Mas é pior, pode ter algum patógeno ali, e aí quem comer aquela salada, né, aquela maionese, pode passar muito mal em algum caso. Eita. Em casos extremos, você pode haver também, né, a morte, né, ou internação, sequela, etc. Então temos que tomar bastante cuidado nesse sentido. Tá? Lembra que o tempo está a favor da bactéria. No começo o tempo está a nosso favor, na fase lag. Depois, né, o tempo está a favor da bactéria porque ela replica muito rápido, como a gente viu. Tá? Aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente escova o dente, a gente desorganiza as colônias bacterianas, né? Tem ali, a gente tem uma placa, né, que é um biofilme, e a gente dá uma desorganizada naquilo lá, mesmo sem pasta, né? Falando com a pasta é melhor ainda, mas só de usar a escova, você desorganiza tudo ali. Grande parte das bactérias vão ser arrancadas ali, né, do seu dente, gengiva, etc. Mas sempre vai ficar uma outra grudada, e as planctônicas, né, aquelas que estão soltas, né. A partir daquele momento, né, que eu escovei o dente, enxaguei, né, cuspi, algumas bactérias vão se fixar, né, ou porque tem cápsula, fímbria, na verdade é um consórcio de bactérias, várias espécies ao mesmo tempo ali grudando, aí você tem várias gerações e bactérias que vão chegar depois. Bom, o fato é, vai acontecendo uma colonização inicial ali na formação da placa, e lembra que há algum tempo a multiplicação de bactérias ali, ela pode até ter chegado ali, plantônica, e se grudou ali, mas ela não vai multiplicar ainda. Por quê? Porque não tem oferta de nutriente. Lembra que até ela obter os nutrientes, tem que digerir, etc, etc. Então, pra vocês terem uma ideia, em alguns casos, né, depende, claro, do que você comeu, depende de uma série de fatores, mas em alguns casos pode chegar de 8 a 12 horas para você ter uma multiplicação bastante relevante de bactéria naquele lugar. Tá? Não estou falando que não tem bactéria 1 hora depois, 2, 3, 4, 5. Eu só estou falando que após umas 8 a 12 horas, você já está em fase lag ali, todas as bactérias que estão ali já estão multiplicando pra caramba, porque elas já estão plenamente adaptadas, né, ao ambiente da boca, os nutrientes que estão ali já estão plenamente disponíveis. Tá? Então você deveria ir lá e dar uma nova desorganizada. Tá? É claro que o ideal é você escovar o dente após as refeições, mas no mínimo, se você não fizesse isso, no mínimo a cada 8, 12 horas você deveria escovar o dente, independente de refeição ou não, independente se você está em jejum ou não, tá? Para que você não tenha, né, uma quantidade muito relevante de bactérias que vão produzir alguns metabólitos ali, que nesse caso pode até produzir a cárie, que é o caso do ácido lático, é o mesmo caso do nosso iogurte. As bactérias presentes ali na boca podem produzir ácido lático, que vai corroendo a hidroxiapatita, né, que é o componente, né, duro do nosso dente, e aquilo vai sendo corroído e aquilo vai virar uma cárie. Tá? Então o ideal é a gente estar toda hora dando uma desorganizada ali nas nossas placas bacterianas no nosso dente. Tá? Isso aqui é uma placa de Staphylococcus aureus, ó, num agar Bayard-Packer, que é um tipo de agar especial. E olha que bonitinho, é que eles estriaram essa placa para isolar as colônias da amostra original. Então aqui em cada bolinha dessa agora é uma colônia contendo um tipo de bactéria, né, que da nossa amostra original. Né? E não é que tem uma bactéria só aqui, mas na amostra original era uma bactéria só. E a gente, com esse estriamento, isolou elas. Tá? Nesse caso foi uma máquina que fez o estriamento, mas o microbiologista também faz isso para isolar alguma espécie. Bom, vamos falar um pouquinho agora de alguns dos fatores mais importantes que vão influenciar no crescimento ou no não crescimento microbiano.
a temperatura de longe é o fator mais importante. Por isso que eu falei para vocês que assim que você terminou de preparar o alimento, ele deve ir para a geladeira, ele deve ir para o congelador, se você não for consumir naquele momento, claro, tá? Por que que isso acontece? Por que que a gente... Vamos pegar um peixe. Se eu pegar um peixe e colocar aqui na bancada, hoje está um dia quente, deve estar uns 30 graus aqui onde eu estou gravando agora. Não tenho nenhum termômetro aqui perto? Não. Tudo bem. Deve estar uns 30 graus. Tá? É um dia quente. Se eu pegar um peixe, colocar aqui a 30 graus, pegar o mesmo peixe, mesmo tipo de peixe, mesma quantidade, deixar na geladeira. Ou eu pegar o mesmo peixe, mesma quantidade, e colocar no congelador. Por que que esse aqui vai começar a feder em algumas horas? Sei lá, 3 horas já vai estar fedendo. 12 horas vai estar um negócio, uma carniça que eu não vou aguentar ficar aqui nessa sala. Na geladeira, para começar esse processo, deve levar uns 3, 4 dias. Tá? No congelador dura, sei lá, 3, 4, 5 meses. Eu não sei quanto tempo dura um peixe congelado no meu congelador. Tá, depende do preparo, depende de um monte de coisas, né? Mas por que essa diferença? 3 horas, 3 dias, 3 meses, por exemplo. É a temperatura. Tá, tudo bem, mas essa resposta aí é uma resposta muito simples. Diminui a temperatura, o peixe dura mais. Por quê? Por quê? Porque é no frio. Por quê? A pergunta é essa, por quê? O que o frio tem de tão especial? A resposta está neste gráfico. Acontece o seguinte, gente. As bactérias que vivem no nosso alimento, as bactérias que vivem no nosso corpo, né, e provavelmente a contaminação de um alimento tenha vindo dali, ou uma contaminação de uma bactéria ambiental, elas gostam de uma temperatura que é média. E o que é uma temperatura média? Né? Para a bactéria, a gente considera uma temperatura média em torno de 12 a 45 graus. Tá? Tem bactéria que gosta um pouco mais, um pouquinho menos, mas em média 12 a 45 graus, com o ótimo de replicação próximo dos 37. Tá? Tem variação, uma bactéria pode ser o ótimo 35, 38, em média. Tá? Em geral, as bactérias que convivem com a gente e na maior parte dos ambientes onde a gente vive são mesófilas. Micro-organismos mesófilos gostam dessa temperatura que eu falei para vocês. É o caso da E. coli, que é aquela bactéria intestinal. É o caso da maioria das bactérias, inclusive, e de todos os patógenos. Não tem patógeno que não seja mesófilo. Pelo menos eu não conheço nenhum. Okay? Então todos os patógenos e todas as bactérias que vivem no nosso corpo são mesófilas. Okay? E quando a gente coloca essas bactérias, tá, numa temperatura mais baixa do que 12 graus, que é a temperatura da geladeira, uma boa geladeira, né? Claro, se você ficar abrindo a porta toda hora, não. Se tiver num lugar que é um calor infernal, também não. Mas vamos pegar uma geladeira que é, né, boa, num ambiente adequado e que as pessoas, né, usem ela de forma também racional, né? Não fiquem com a porta aberta o dia inteiro, não tenha, né, as vedações estejam boas. Bom, resumindo, uma geladeira boa, ela vai manter o alimento dentro dela abaixo dos 12. 7 graus, 5 graus, 8 graus, 9 graus, 11 graus que seja. Em geral, bem mais para baixo de 7. Tá? E o que isso faz? Isso faz com que as enzimas da bactéria, tanto de dentro dela, enzimas da própria bactéria, como as exoenzimas que ela produziu e vai lá digerir os alimentos, parem de funcionar. Ou pelo menos reduz a velocidade de reação química. Lembra que uma enzima, ela produz reações químicas, tá? E toda enzima, ela tem um ponto onde a ação dela, a atividade dela é ótima, que nesse nosso caso é perto dos 40, tá vendo aqui, ó? Tá? Desse exemplo que está aqui no gráfico, tá? Na vida real, a maioria das bactérias, o ótimo está em torno de 37. Por isso que eu falei que
A temperatura ótima para a maioria das bactérias é em torno de 37, tá? Só estou mostrando que aqui, ó, o topo do gráfico está perto dos 40. Se você se afasta dos 40 tanto para baixo quanto para cima, a tendência é que a velocidade de reação diminua, tá? Então vamos pegar numa geladeira. Essa bactéria, tá? Aqui é falar de uma enzima humana, tá vendo? Mas podia ser enzima de uma bactéria humana. Conforme a gente vai se afastando aqui, ó, para mais perto da temperatura da geladeira, olha só, a velocidade das enzimas é muito baixa. E eu estou falando de novo, velocidade da enzima que tanto a bactéria usa para a vida dela, para replicar, para reproduzir, como aquelas que usa para degradar o alimento. Então, na geladeira, eu diminuo a temperatura e as enzimas das bactérias diminuem a sua atividade. É por isso que o alimento dura mais. Na temperatura ambiente, a 30 graus como está agora, né, é acima da temperatura ambiente, por exemplo, né, a temperatura ambiente a gente considera 25 graus. 30 graus está até acima. E está mais perto do ideal para a proliferação bacteriana e para a atividade das enzimas da bactéria e dos fungos. Isso quer dizer que o alimento vai degradar mais rápido, as enzimas estão trabalhando mais. Então, todo o segredo é a velocidade de atividade das enzimas. A maioria dos mesófilos, as enzimas nem funcionam muito bem abaixo de 7 graus. Abaixo de 12, na verdade, já praticamente as enzimas não funcionam das bactérias mesófilas. É por isso que a geladeira dura muito. Ah, mas por que não dura para sempre? Bom, porque eu falei que a velocidade diminui. Eu não falei que a velocidade interrompe. Tá? E outra coisa, existem bactérias que gostam de frio. Elas são psicrófilas. Psicro quer dizer frio. Ela gosta, ela tem afinidade pelo frio. Para essas bactérias, a temperatura da geladeira é perfeita. Ela não sobrevive acima de 20. Então, a temperatura ambiente é ruim para ela, mas a temperatura da geladeira é ideal. Essa é uma bactéria que proliferaria numa geladeira numa boa, tá? Elas não são patogênicas, mas elas degradam o alimento, tá? Então tem essa diferença. Uma coisa é produzir doença, a outra é degradar o alimento, ok? Bom, o fato é, essas bactérias, o ideal para ela é em torno dos 15. A geladeira, em geral, né, não está nos 15, mas está dentro, né, essa faixa de 0 a 20 está tudo bem para ela. Tem algumas bactérias que gostam de calor, elas são termófilas. Gostam, têm afinidade por termo, calor, tá? Elas gostam de temperatura, elas sobrevivem a temperaturas acima de 42 graus, até 68. 68 graus, gente, queima a nossa pele, tá? É muito desagradável. Você não consegue tomar banho se a água tiver 68 graus. Na verdade, se a água tiver uns 50 e poucos graus, você já não consegue tomar banho, tá? 50 graus já é quente pra caramba. Vai, assim, incomoda, não vai formar bolha, mas incomoda. Você não consegue ficar debaixo d'água a 50 graus há muito tempo. Imagina 68. 68 queima de verdade, queima a pele bem, né, feio. A 60 graus, se você beber um café, por exemplo, você queima a sua boca, forma bolha mesmo. Você vai ficar aí alguns dias aí com a língua insensível, aquela sensação ruim de língua queimada. Tá? Essa bactéria não só não se queima, como ela gosta até 68 graus. E tem algumas bactérias, que são as hipertermófilas, que elas sobrevivem de 80 a 113 graus Celsius. 80 graus Celsius, meu, te escalda, te faz bolha na boca, tá? Como eu falei para vocês. E essa bactéria dá pulo de alegria nessa temperatura. Agora, o bom é que tanto esta quanto essa, elas não vivem com a gente. E elas não são patogênicas, tá? Por que não são patogênicas? Porque elas não conseguem sobreviver no nosso corpo. O nosso corpo tem uma temperatura muito baixa para ela. A gente está a 36 graus. Ela precisa de no mínimo 42, a outra precisa de no mínimo 80. Então essas bactérias elas não conseguem nos colonizar. Elas não causam nenhum problema. E elas não vivem com a gente, né? Elas vivem em alguns ambientes que não são os que a gente naturalmente
tem na nossa casa, nos lugares, ou mesmo na rua onde a gente anda, em geral não tem. Ah, mas tem lugar que chega a 40 e tantos graus no verão. Gente, a gente está falando daí só em um momento do ano, num determinado lugar, assim, debaixo do sol. Dentro da casa das pessoas não está essa temperatura, tá? E de novo, é por pouco tempo, né? O humano também não consegue sobreviver o ano inteiro a uma temperatura tão alta quanto essa se ele não tiver algumas proteções. O fato as bactérias que podem conviver com a gente na nossa casa e no nosso corpo são as mesófilas, e no ambiente da nossa casa até algumas psicrófilas, né, em ambientes mais frios, mas não no nosso corpo. Por quê? Porque ela não sobrevive em temperatura acima de 20 graus. E o nosso corpo é 36. Então ela não consegue nos colonizar também. As mesófilas sim. Então tanto as bactérias que fazem parte da nossa microbiota, como as bactérias patogênicas que nos causam doença, elas são mesófilas. Elas têm que estar adaptadas à temperatura do nosso corpo. Eu não estou falando de bactérias que produzam toxinas no alimento e o alimento está agora contaminado com a toxina. A bactéria pode ter morrido, mas a toxina ela pode me causar problema. Eu estou falando de infecção. Elas não causam infecção. Porque para fazer infecção, ela tem que sobreviver na temperatura do nosso corpo. Tudo bem? Bom, que mais aqui? Então, se eu esfriar a bactéria, botar na geladeira, no congelador, eu vou matar a bactéria? Não, isso é um erro muito comum. Bactérias não morrem de frio. Tá, eventualmente uma ou outra pode morrer de frio, mas regra geral, bactérias não morrem de frio. Ah, mas e se eu congelar? Repito, bactérias não morrem de frio. O que você faz é não permitir que ela replique e que ela tenha um metabolismo no frio. Mas assim que você tirou o alimento do frio e colocou na temperatura ambiente, assim que as enzimas bacterianas começarem a funcionar, ela volta a reproduzir, a produzir metabólitos, podem ser tóxicos ou não, ou seja, todo o processo volta. Frio não mata bactéria, só deixa a bactéria letárgica, né? Inerte. Ela não consegue replicar, reproduzir, nem digerir os alimentos. Por isso que dura mais. Ok? E o calor? Calor mata tudo. Calor mata qualquer ser vivo. Se ele estiver acima da temperatura máxima, limite, vai morrer. Então eu falei aqui que uma mesófila ela dura até 45 graus mais ou menos, tá vendo? Claro, depende da espécie, depende de uma série de coisas, mas regra geral 45 graus. Isso quer dizer que se tiver 46 graus, ela vai morrer? É, exatamente isso, ela vai morrer. Na hora? Não, claro que não. A bactéria ela pode suportar temperaturas altas, muito altas às vezes, por alguns segundos, minutos, horas, depende de quão alto for. Quanto mais alto, quanto mais longe do limite for, menos tempo ela vai durar. Então vamos supor, uma bactéria mesófila, a 46 graus ela vai morrer? Vai. Quanto tempo? Várias horas. Vai demorar horas para ela morrer. E se estiver a 50, vai uma dezena de minutos. E se estiver a 60, pouquíssimos minutos. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das bactérias mesófilas morrem em cerca de 5 minutos no máximo, quando a temperatura é acima de 60. Tá? Uns 3 minutos, mas para a gente dar garantir um pouco mais de... para ter mais certeza. Lembrando que às vezes o teu alimento na superfície está 60, mas ainda no miolo não está. Então, para a gente ser mais coisa, 5 minutinhos, gente. 5 minutinhos no máximo, a 60 graus Celsius, que nem não estou nem falando de ferver a bactéria, a maioria morre. Ah, mas tem umas que não morrem? Tem, gente. Infelizmente, sempre tem umas mais resistentes. Mas o fato é, se você matou a maioria, a probabilidade de causar um grande problema é muito mais baixo.
Lembrando que eu estou falando de novo da bactéria viva. Eu não estou falando de toxinas que ela já produziu, que pode estar no alimento e que pode causar problema também, tá? Que nem, sei lá, toxina botulínica. A bactéria pode até morrer, mas a toxina está lá. E aí não importa, né? Você vai ficar doente. Mas quando eu estou falando de infecção, né? A bactéria te causando problema dentro do teu corpo, um alimento que você cozinhou por 3, 5 minutos acima de 60, precisa ser 60, não pode ser 80? Pode, até melhor. Quanto mais alta for a temperatura, maior é a quantidade de bactéria que vai morrer e mais rápido. Então, se você conseguir manter uma temperatura super alta por vários minutos, perfeito, ótimo. O problema é que a gente tem preguiça. Muitas vezes, pega um alimento que já foi congelado, descongelado, resfriado, tirado da geladeira, colocado na geladeira, abriu na panela, já comeu no almoço do domingo, comeu na segunda, comeu na terça. Pega um pouco, bota no micro-ondas. Bota o micro-ondas em 1 minuto, às vezes meio minuto, né? Tem a teclinha lá do 30 segundos ou 1 minuto, depende do micro-ondas. E não é o suficiente para a temperatura ficar muito alta. Isso é um desastre. Mas a vida inteira eu comi assim e não aconteceu nada. Sorte sua. O dia que acontecer, pode ser uma coisa muito perigosa. E outra, às vezes não aconteceu com você porque você é um jovem adulto saudável. Mas se for uma criança novinha, não tem imunidade suficiente para combater algumas infecções. Se for um idoso, se for um transplantado, se for um paciente HIV, ou que tiver qualquer outro problema subjacente, isso pode ser perigoso. Então o ideal, gente, é sempre aquecer o alimento acima, o máximo possível, a ponto até de queimar a língua se você botar óleo. Não estou falando para queimar a língua, estou falando esquenta o alimento até ele ficar muito, muito quente, daí deixa a temperatura baixar, uns 3, 4, 5 minutos vai baixar, e aí você come. Você vai comer com mais segurança. Mas a gente tem pressa, a gente acha, pega o alimento que já foi feito muito antes, que está na geladeira, que não sei o que lá, tudo errado, ficou na bancada, na mesa um tempão, já passou da fase lag, foi para a fase log 300 vezes, aí você bota lá e bota só 30 segundos, o negócio nem queima a língua, ele só dá uma esquentadinha. É uma esquentadinha que a bactéria dá pulo de alegria, gente. Lembra que bactéria mesófila gosta até 45 graus? 45 graus não queima a língua, né? 45 graus, você ainda não percebeu, é quente, mas não o suficiente. Para você ter certeza que passou dos 45, tem que incomodar. É aquele alimento que, assim, se você botar na boca, você vai sentir e vai falar, meu Deus, fiz besteira. Se você pegar na mão, você vai sentir que está muito quente. Você vai falar, não dá na hora de comer ainda. E aí você deixa esfriar e come tranquilo. Tudo bem? Mas faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não, eu quando vou esquentar coisa no micro-ondas, eu boto ali 2, 3 minutos para ficar bem quente, aí eu espero, mas demora. Isso, gente, é exatamente, viu como você entendeu? É isso, demora. Temperatura alta, um tempo longo, tá? E nunca comer coisa morninha, comer morninho, mas nunca esquentar só morninho, sempre deixa mais, né? Faz bem para tua vida, para ver, né, as pessoas que você ama na sua casa. Se não ama ninguém, aí dá tudo direto da geladeira, bota na boca das pessoas, ou nem põe na geladeira, já deixa na bancada um dia para o outro e depois oferece. Bom, estou sendo irônico, é óbvio, tá? Calor então mata, né? O frio não mata, mas retarda a putrefação ou, né, o alimento de estragar. O que mais? Bom, tem algumas bactérias mesófilas que elas são psicrotolerantes. O que é isso? Mesmo em temperatura baixa, ela consegue replicar também, as enzimas dela funcionam numa faixa um pouco mais longa do que a das mesófilas normais, tá? Elas são mesófilas, mas toleram o frio. É diferente daquela que gosta do frio, que são as psicrófilas, tá? É isso. Então aqui sobre temperatura eu acho que eu falei bastante coisa. Depois eu vou voltar a falar em um outro momento sobre congelamento. A gente já falou de resfriamento, depois eu falo de congelamento. Tudo bem?
pH. O pH é outro fator importantíssimo e que a humanidade já aprendeu que ajudava a conservar o alimento mexendo no pH dos alimentos, tá? A maioria das bactérias, sobretudo aquelas que vivem com a gente, a maioria, não é que as que vivem, mas a maioria das bactérias que existem, elas são neutrófilas. Elas gostam de temperatura neutra. E o que é temperatura neutra? pH neutro. O que é pH neutro? Perto de 7. As enzimas dessas bactérias, assim como do nosso corpo, de áreas neutras, elas funcionam muito bem de 5,5 até mais ou menos 8,5 de pH. Tá? Então a gente chama isso de neutrófilo, perto do neutro, né? Gosta do neutro. As bactérias neutrófilas, né, elas suportam em média, claro, isso varia de espécie para espécie, mas em geral, de 5,5 mais ou menos, 5,4 até 8,5. Tá? Por quê? Porque as enzimas dela funcionam nessa faixa. Mas tem bactéria que gosta de pH baixo, ambiente ácido. A gente chama de acidófila. Em geral, essas bactérias elas gostam de um pH em torno de 1 até 5,4. Ah, mas se tiver 5,5, 5,6, algumas toleram bem, algumas toleram. Mas a maioria, ali é mais ou menos o limite de onde ela sobrevive. Tá? Então 1 até 5,4. A gente chama de acidófila, que gosta de ácido. E tem bactéria que gosta de ambiente alcalino. Alcalino é acima de 7, tá? Essas bactérias, elas gostam, né? Elas sobrevivem bem num pH de 7,5. Cadê o meu mouse? Tá aqui. 7,5 a 11,5, tá? Acima de 11,5 elas vão morrer. Abaixo de 7,5 elas vão morrer. Vai morrer na hora? É a mesma coisa da temperatura. Quanto mais longe tiver do limite, mais rápido ela morre. Então vamos supor, tá 11,6, ela vai morrer? Pode ser que ela leve dias para morrer. Se tiver 13, ela vai morrer? Vai levar horas, ou às vezes minutos. Tá 15 não dá, mas pH 14, né? Ela vai morrer? Ela vai morrer muito rápido. Com pH 14, ela vai durar segundos, vai. Então, tudo depende, de novo, do quão longe tá e o tempo que ela ficou exposto àquilo lá. Okay? Se for pouco tempo, ela se recupera. E as neutrófilas, que é a maior parte das bactérias, né, que convivem com a gente, nos nossos alimentos, inclusive, etc., também é a mesma coisa. Se tiver 8,6, ela vai morrer. 8,7 ela morre mais rápido, 9 ela morre mais rápido ainda, 10, 11, 12, 13, 14 ela morre mais rápido ainda, tá? E é por isso que a gente pega vários alimentos e a gente muda o pH dele. Como? A gente pega repolho e faz chucrute, ou de forma natural, ou botando vinagre nele, né, que não é o natural, mas ou seja, a gente vai jogar o pH do repolho para baixo. E aí ele vai durar mais tempo, aí ele vira uma conserva. A gente faz pepino em conserva, bota no vinagre. A gente faz iogurte, é leite azedo. Leite azedo conserva mais tempo. A gente usa... o próprio ácido lático, né, que eu falei do chucrute, tem várias formas da gente produzir conservas, né, picles, cebola em conserva, cenoura em conserva, vários alimentos, né, pepino que eu já tinha falado, né, que é o picles, a gente acidifica eles para eles durarem mais, tá? É por causa disso, porque com isso eu diminuo o pH, a maior parte das enzimas param de funcionar, a maioria das bactérias não sobrevivem nesse pH, e aí com isso o alimento dura muito tempo. Ah, mas é eterno? Não. Tem bactéria que tem, lembra que tem as acidófilas? Muitas bactérias que vivem com a gente são acidófilas, tá? Então, infelizmente, o alimento ele estragaria em algum momento, tá? Depois de aberto, né? Ou seja, uma coisa é uma conserva que foi esterilizado e coisa e tal, e aí ficou fechado. Mas a hora que abriu, vai cair bactéria ali dentro, vai cair fungo ali dentro, e alguns sobrevivem bem em pH baixo, e aí vai degradar o teu alimento.
mas é uma forma de conservar alimento que a gente descobriu há muito tempo. Por que a gente não alcaliniza os nossos alimentos? Porque a maioria, né, das substâncias que alcalinizam, ela tem sabor meio de sabão. Então o sabor, um picles, ele é azedo, ele tem o gosto do vinagre, e ele não é ruim ao paladar, né? Tudo bem, tem gente que não gosta, mas regra geral não é ruim ao paladar. Mas se eu colocasse bicarbonato, que é uma base, para alcalinizar, fica com gosto meio de sabão, né? Então a gente quase não usa o pH mais alto para conservar alimento, mas o mais baixo. Então o leite tem ácido lático, né, ou ácido acético do vinagre, ou ácido cítrico, que a gente acrescenta em geleias ou em alguns alimentos, né, e que ajudam a conservar. Ácido fosfórico, tem várias coisas que a gente usa que acidificam os nossos alimentos, mas que alcaliniza a gente quase não usa para conservação. Usa para os outros motivos, mas não para conservação. Tá? Então, isso aí é o pH e que vai influenciar. No nosso corpo, nós temos áreas neutras, ou perto do neutro, como a boca, sei lá, cavidade vaginal, ela é levemente ácida, mas é perto do neutro. A própria pele é perto do neutro, é levemente ácido, mas é perto do neutro. Mas nós temos áreas que são bem alcalinas, como o intestino, e nós temos áreas que são muito ácidas, como o estômago, tá? E tem áreas intermediárias, pode ser um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais alcalino, dependendo da substância que você encontra ali. Mas o fato é, na maior parte do corpo, que é um ambiente neutro, a gente pode encontrar micro-organismos neutrófilos. Nas áreas que são muito ácidas, como o estômago, existem alguns micro-organismos que são acidófilos. Por exemplo, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que coloniza o nosso estômago, que causa algumas doenças, como úlcera e até aumenta o risco de câncer. E no intestino, nós temos várias bactérias que vivem no intestino. Por quê? Porque elas são alcalifílicas, elas gostam de pH mais alto, né? Então é o ambiente ideal para ela viver num ambiente mais alcalino, né? É isso. O que mais? Aqui eu tenho uma tabela com o pH de alguns alimentos mais comuns. Veja que quanto mais longe tiver do 7, lembrando que mesófilo é de 5.4 a 8,5, então quanto mais longe tiver disso, mais fácil é conservar o alimento. Quanto mais perto do 7, mais difícil é conservar o alimento. Então vamos pegar aqui, ó, presunto, frango, carne enlatada, ó, tá vendo que tá tudo acima do 5.4, ó, tá? Tá tudo entre lá, é perfeito para os mesófilos. Então, infelizmente, o pH dessas coisas não conserva. Tem outras formas de conservar esses alimentos, tá? Carne e sopa enlatada você encontra desde 4,5 a 5,2, né? Lembrando que aí já é ácido, né? As mesófilas não gostam desse pH, mas ainda existem as bactérias que gostam, que são as acidófilas, né? Mas é uma forma de você conservar algumas sopas e algumas carnes enlatadas. Você acrescenta lá alguma forma de ácido para conservar aquele alimento, além da própria lata e do processo de esterilização que houve. Vamos pegar aqui agora, olha peixe, né? Peixe em geral, né? Frutos do mar em geral, também, ó, o pH é muito perto, mesmo que seja abaixo de 5.4, ó, mas é muito perto ainda, né? E aqui é só a faixa inferior, a maior parte ou grande parte dos atuns, dos pescados, dos salmões, olha só, tá acima, tá dentro da área de afinidade das mesófilas, que é a maior parte das bactérias, tá vendo? Aqui tem moluscos de 4,8 a 6,3. De novo, 4,8 é ácido, mas 6,3 já está mais perto ali do neutro, né? Agora vamos pegar, olha só, frutas. Maçã. Maçã é azedo. Ó, ela é ácida e o pH é de 2,9 a 3,3. É uma fruta que é difícil de estragar pelo próprio pH dela. Ó. A banana
Banana, ela é levemente ácida também, né? Mas a banana não estraga porque bactéria ou fungo atacou ela. Geralmente ela vai ficando molenga, ela vai se sofrendo uma autólise. As enzimas da própria banana vão começar a tornar ela molenga. Claro, depois de um tempo ela embolora também, mas eu só estou mostrando que o pH faz ela durar mais tempo, né? A ponto dela até sofrer autólise. Ela vai, né, amadurecendo, até que ela começa a se, né, amolecer mesmo, ficar tão... É enzima da própria banana, não é enzima de micro-organismo muitas vezes, tá? Laranja é outra fruta que dura pra caramba, ó, pH super baixo. Morango, apesar do pH baixo, né, vocês sabem que ele embolora fácil. Quando eu falar da aula de fungo eu vou mostrar o porquê, tá? Mas o fato é, difícil uma bactéria sobreviver muito bem no morango, que bactéria, você lembra que a maioria gosta de um pH mais neutro. Lembrando que tem também as acidófilas, e aí bactéria acidófila vai atacar o teu morango numa boa, não é isso que vai segurar ele. Eu só estou mostrando que alimentos mais ácidos vão inibir o crescimento de muitas bactérias, as mesófilas e alcalifílicas, tá? Então, veja, ameixa, figo, tudo isso aí tem um pH bem baixo. Aqui nós temos derivados do leite também aqui em cima, ó. Leite, manteiga, etc. É tudo muito perto do neutro, tá vendo? Ó? Isso estraga fácil. Aí tem aqui alguns queijos que conservam um pouco mais. A bactéria não pode atacar queijo? Pode, mas é mais provável que seja um fungo. É muito mais provável embolorar do que fermentar por bactéria, tá? Aqui, ó, os leites, né? Leite em pó, leite condensado, leite UHT, leite pasteurizado, tá? Isso tudo tem o pH bem próximo do neutro. E aí vem o iogurte. Iogurte é azedo, por isso que o iogurte dura mais, né? Ele não vai sofrer o ataque da maioria das bactérias, só daquelas acidófilas. Não é lindo isso? Outra coisa que influencia o crescimento microbiano, a quantidade de oxigênio que tem no ambiente e no próprio alimento. A gente chama isso de tensão de oxigênio, tensão de O2, tá? Existem bactérias que adoram oxigênio e não sobrevivem sem. A gente chama elas de aeróbias. Os aeróbios estritos são micro-organismos que só sobrevivem em ambiente com mais do que 18% de oxigênio. Menos que isso, eventualmente vai morrer. Pode não morrer na hora, mas vai morrer. Tá? Se for bem perto de 0, vai morrer mais rápido. Tá? Se for perto de 18, vai morrer mais lentamente, igual a história de pH e de tudo. Se tiver muito oxigênio, nada sobrevive, mesmo os aeróbios estritos acabarão morrendo quando tiver muito acima de 21%, que é o máximo que elas toleram. Tá? E se a gente fizer um experimento, pegar uma dessas bactérias e inocular em um tubo de ensaio contendo um meio de cultura semissólido, lembra que parece um gel? Aí eu pego tipo um arame, contamino ele com a minha bactéria, e aí eu afundo esse arame pela extensão aqui do tubo de ensaio, contaminando toda a extensão do tubo. Aí eu pego esse tubo, coloco numa estufa e eu vou ver onde a bactéria cresce. Os aeróbios estritos, como eles precisam de oxigênio, eles vão crescer só aqui em cima, onde tem mais oxigênio, tá vendo? Ó? Na superfície, é ali que vão ter os aeróbios estritos. Mais para baixo, conforme não vai tendo oxigênio, não vai crescer nada, não vai ficar... A gente vê, né, no próprio tubo que o lugar onde cresceu a bactéria vai ficar opaco, vai ficar leitoso. Lá para baixo não fica. Tem um tipo de bactéria que só sobrevive na ausência de oxigênio. Ele não suporta mais do que 0,5% de oxigênio. Onde esse cara vai crescer no nosso tubo? Lá embaixo. Conforme a tensão de oxigênio vai aumentando, vai chegando perto da superfície, chega uma hora que vai passar de 0,5%, não vai nascer nenhuma bactéria ali. Esses são os anaeróbios
estritos. Eles não suportam oxigênio. Tem um tipo de bactéria que ele vai crescer melhor em cima do tubo, mas ele também vai crescer ao longo do tubo, embaixo, no meio, em cima, em todos os lugares. Em cima ele cresce mais. Por quê? Porque essa bactéria, esse micro-organismo, ele gosta de oxigênio. Então quando tem, ele cresce mais. Mas e se não tem? Se não tem, ele não morre, ele sobrevive. Então a gente chama esse tipo de bactéria de anaeróbio facultativo. É um micro-organismo anaeróbio facultativo ou uma bactéria anaeróbia facultativo. É como se ela tivesse a escolha, né? É facultativo a ela sobreviver em oxigênio ou não. Ela gosta de oxigênio, mas se não tiver, ela sobrevive numa boa. Você percebe que essa é a bactéria melhor adaptada a sobreviver em qualquer lugar? Tem oxigênio, ela tô de boa, até gosto. Não tem oxigênio, tô de boa, eu sobrevivo. Eu replico, eu consigo, né, viver numa boa se falta oxigênio. No nosso corpo, nos nossos alimentos, muitas das bactérias que vivem com a gente são anaeróbios facultativos. Exemplo, Escherichia coli, do intestino, que é um ambiente anaeróbio. Staphylococcus, que a gente encontra na pele, na mucosa, em vários lugares, né? Tem várias bactérias que vivem com a gente, ou no alimento, ou no nosso corpo, no ambiente onde a gente vive, no lago, né, que são anaeróbios facultativos. Ah, tem aeróbio estrito? Tem também. Tem anaeróbio estrito? Tem também. Mas eu estou mostrando que os anaeróbios facultativos, eles têm uma bela de uma adaptação porque eles vivem em qualquer lugar. Tem um tipo de bactéria, um tipo de micro-organismo que cresce só numa faixinha bem restrita, um pouco abaixo da superfície. Tá aqui, ó. Esses caras se chamam microaerófilos. Microaerófilos quer dizer que gosta de microar. Quando a gente fala aero, né? Aeróbio, anaeróbio, aerófilo, a gente está falando de oxigênio, tá? Apesar de anaeróbio é sem ar, aeróbio é com ar, né? Então ele em teoria gosta, não é o ar, é o oxigênio do ar, tá? Então o microaerófilo é aquele que gosta de pouco oxigênio. Quanto? Ele precisa de no mínimo 1%, mas ele não sobrevive acima de 5%. Por isso que ele só vai crescer numa faixinha perto da superfície, mas não muito na superfície. Lá em cima não cresce, ele morre, tá? É o microaerófilo. No nosso corpo, nos nossos alimentos podem ter bactérias microaerófilas. Por fim, tem um tipo de bactéria que cresce igual em cima, no meio, no fundo, em qualquer lugar do tubo. E ele não cresce mais em cima ou mais embaixo. É igual. Por quê? Porque ele sobrevive sem oxigênio, sobrevive com oxigênio, mas ele não usa o oxigênio para nada. Então, ele é aerotolerante. Ele tolera oxigênio. Ele não é facultativo. Ele não gosta de oxigênio. Ele tolera o oxigênio. Ele não morre. Então, esses caras, eles são anaeróbios, mas eles aguentam até 21% de oxigênio numa boa, tá? Sem morrer. Ah, ele não usa oxigênio? Não, mas ele não morre também na presença dele. Vários micro-organismos que vivem no nosso corpo são anaeróbios aerotolerantes, porque eles também estão adaptados a ambiente que está exposto ao oxigênio, como pele, e ambiente que não está exposto como intestino. Ele vive numa boa, tá? Exemplo, olha só quem? O Lactobacillus acidophilus, que é um dos micro-organismos que a gente encontra em vários alimentos, inclusive no iogurte, e no nosso próprio corpo você pode encontrar alguns desses lactobacilos aí, tanto na cavidade vaginal, em vários lugares do corpo, na boca, pode ter. Vamos falar de outro fator. Atividade de água. O que é isso? Acontece o seguinte, gente. Para sobreviver, para multiplicar,
Para as enzimas funcionarem, precisa ter água. Se você tira a água de um alimento, se você tira a água de um ser vivo qualquer, ele vai morrer. Eventualmente ele vai morrer, né? E para as reações químicas acontecerem, as enzimas funcionarem, precisa ter água. Por isso que a gente usa muitas coisas secas, igual leite em pó. O leite hidratado, o leite com água, ele não dura nem de um dia para o outro numa mesa. Se eu deixar ele aberto na minha mesa, ele vai talhar, ele vai estragar de um dia para o outro. Agora, uma lata de leite em pó vai durar meses. E se eu não abrir ela, não vai nem estragar por micro-organismo. Ele pode estragar porque lá tem gorduras e que vão começar a sofrer um processo de rancificação. Mas isso não é micro-organismo, tá? Em teoria, no leite em pó sequinho, nenhum micro-organismo vai sobreviver ali, tá? Tem reações químicas que acontecem com o próprio ar, etc. Como eu falei, ele vai ficar rançoso, mas ele não vai ficar fermentado ou vai ficar podre ou sei lá o que. Bom, acontece o seguinte: cada micro-organismo ele tem uma tolerância maior ou menor, como a gente já viu, ao pH, à temperatura, etc. Tá? E aqui eu botei uma tabela para vocês verem. As bactérias comuns, elas precisam ter no mínimo 0,82 de atividade de água. O que é isso? É um cálculo, tá? Não precisa aprender a fazer o cálculo, mas está aqui, ó. Atividade de água, né? Activity of water, é igual a pressão do vapor de água no alimento dividido pela pressão do vapor de água pura, tá? Em uma determinada temperatura, etc. Tem uma forma de calcular isso. Não é o meu objetivo aqui explicar isso daí. O fato é, existe todo um equipamento, existe toda uma técnica para você calcular a atividade de água de um alimento. Mas é para vocês terem uma ideia, quanto mais água tiver no alimento, mais perto de 100, né? Esse número aí vai ficar perto de 1, né? 1 é 100%, tá? Então aqui o que eu estou falando é que tem uma atividade de 82%. A bactéria, uma bactéria comum, precisa de no mínimo uma atividade de água no alimento, no corpo, no que for, de 0,8 para proliferar, tá? Tem bactéria que aguenta mais? Tem sempre exceção, tá? Tem bactéria halofílica, a menos, né, na verdade. Bactéria que aguenta 0,75, que é menos água, tá? Os fungos, tá? Existem dois tipos de fungo, um dia eu vou falar sobre isso numa aula, mas existem as leveduras. As leveduras, elas suportam pouca água. 0,65 já é o suficiente para ela proliferar, tá? Os bolores comuns precisam mais ou menos a mesma quantidade que as bactérias, 0,80. A bactéria normal é 0,82, né? Mas tem algumas leveduras que elas são osmofílicas e elas aguentam ambientes mais secos ainda. Mas de qualquer forma, para a gente ver, a maioria dos micro-organismos precisam de em torno de 0,8, tá? Abaixo de 0,8 é exceção. É bactéria de um tipo específico, é levedura. Levedura já é outro, ela aguenta bem menos, né? 0,65. Mas os bolores é 0,80, tá vendo? E a levedura osmofílica é bem menos. O fato é, se eu mantiver um alimento seco abaixo de 0,8, claro, quanto mais baixo melhor, né? Eu vou conservar ele. A maioria das bactérias não vai sobreviver. Quem vai sobreviver? Os fungos também, a maioria não vão sobreviver. Só vai sobreviver um tipo de fungo especial, que é a levedura, tá? E um ou outro micro-organismo que seja um pouco mais resistente a isso. E é por isso que alimentos mais secos duram mais. Uva passa, ameixa, farinha. Farinha não embolora. De jeito nenhum. Mas eu tenho uma que embolorou. Ela embolorou porque caiu água. Se você pegar uma farinha, colocar em cima de uma mesa, largar a farinha lá, 1 ano. Eu não estou falando de inseto. Inseto come farinha. Eu estou falando de bactéria e fungo, tá? Farinha é tão seco que nada vai estragar aquilo. Agora você pegar uma aguinha, dar uma borrifada ali, em 2 dias aquilo embolorou. Em 2, 3 dias já está embolorado. Né? Não dura nada. Uma massa de pão, massa de pizza, quando está úmida, embolora rapidão, estraga bem rápido.
Mas seco não embolora de jeito nenhum. Micro-organismo nenhum sobrevive com pouca água. E a farinha em si não tem água, né? A maisena, né, que é fécula de amido de milho, dura pra caramba. Em ambiente, você deixa o pacote, não é para deixar, mas você deixa o pacote aberto 3 anos seguidos no armário, não embolora, não estraga, porque é muito seco, tá? E é por isso que a gente então tira água dos alimentos, né? A carne de sol, carne seca, bacalhau, a gente, né, o leite liofilizado, uva pássia, tudo isso, fruta cristalizada, tudo isso que a gente tirou a água, geleia. Você pega um morango que é cheio de água, estraga rapidão, mesmo sendo azedinho. Tira a água dele, né? Bota ele lá, bota na panela, esquenta, vai tirando água, vai virar uma geleia. Dura muito mais. Não estou falando que é eterno também, mas dura muito mais. Então, isso a gente chama de atividade de água. Quanto menor a atividade de água, mais o alimento se preserva. Porque o peixe na geladeira dura 3 dias e o peixe no congelador dura 3 meses. Tá? Valores arbitrários que eu estou falando. É por causa da atividade de água. Ah, é porque é mais frio. Não, não é porque é mais frio. O teu congelador não conserva carne, peixe, tudo, né? Lasanha, mais tempo porque é mais frio. Sabe por quê? É porque lá não tem água. É a água que é a diferença. Peixe no congelador não tem água. Peixe na geladeira tem água. Professor, como assim é o mesmo peixe? Quando eu falo água, eu estou falando em água no estado líquido. Água no estado sólido para a bactéria não é água. Então, gelo, eu sei que gelo é água, eu não sou burro, tá? Gelo é água no estado sólido. Mas em microbiologia, gelo não é água. Não tem reação química. As bactérias, elas não conseguem proliferar, elas não conseguem, né, degradar alimento quando está sem água, quando está congelada a água. Então não é o do congelador não é porque ele é mais frio. Claro, precisa ser mais frio para que a água congele. Eu não estou falando que é, né, mas eu estou dizendo que a conservação não é porque está mais frio, é porque o frio fez a água congelar. Tanto que se você mantiver um peixe congelado a menos 1 grau, ele vai estar congelado. E o mesmo peixe você conserva na geladeira a 1 grau, tá? A diferença é essa, menos 1 e 1. A temperatura é quase a mesma. 2 graus de diferença entre um e outro, né? Menos 1, 0, menos 1, 0, 1. O peixe que está a menos 1 vai durar meses, um mês, sei lá, não sei chutar nem quanto. E o outro vai se perder em dias. Você percebe que o problema não é a diferença de temperatura, porque 2 graus de temperatura não é nada, é o estado líquido, é o estado físico da água. Então, para não dizer que um peixe congelado não tem água, que vocês deram um pulo de 2 metros quando eu falei, falando, mas esse cara é burro, ele não sabe que a água, que gelo é água. Eu sei, eu só estou querendo dizer o seguinte, para não falar isso e não cometer esse erro, em vez de a gente falar, olha, o problema é que ali não tem água, a gente fala, a atividade de água é mais baixa. Então, um peixe congelado, ele tem uma atividade de água, sei lá, eu vou chutar, de 0,4. E o peixe não congelado, na geladeira, tem uma atividade de água de, sei lá, 0,9. Entendeu? Então, esta é a diferença. Em vez de falar não tem água ou tem água, você fala atividade de água é baixa ou atividade de água é alta. Água congelada tem, né, essa água não está disponível para a bactéria, a atividade é baixa. Se você retirar realmente a água, ou porque você, né, pegou, sei lá, salmão e defumou, deixou um tempão lá numa fogueira ali, perto da fogueira, ele foi perdendo água, né, por causa do calor, ele foi perdendo água. Ou botou sal e deixou no sol, ou no vento, ou no sei lá, e fez charque, carne de sol, essas coisas. Isso tudo diminui a atividade de água, ou porque não tem água, ou porque a água está num outro estado. A própria geleia, tá? Além de você perder a água, ali a gente tem pectina, que é um carboidrato, e essa pectina ela vai gelificar a água
e vai indisponibilizar uma parte daquela água para a bactéria. Então, além de que eu tirei a água por evaporação na panela, além de tudo ainda tem o gelificante que vai segurar um pouco daquela água e aquela água vai estar menos disponível para a bactéria e para o fungo. Então, isso diminui a atividade de água. Aqui eu tenho uma tabela mostrando que quanto menor é a atividade de água do alimento, mais ele vai durar, tá? Presunto, carne, frango, olha só, é quase atividade 1. 1 é quase que 100% de água disponível, tá vendo? Ninguém, todo mundo lá embolora, né, fermenta, todo mundo come isso aí, tá? Quando você pega pescados, olha só isso aqui, ó. Atum, atividade de água alta, perto do 1. Mas olha isso aqui, ó. Pescado salgado, 0,6 a 0,84. Já inibe a maior parte. Ah, inibe tudo? Não, mas inibe a maior parte, conserva mais tempo. Camarão, olha como essas coisas degradam fácil. A atividade de água é muito alta, olha só. É perto de 100%, ó, é perto de 1. Agora vamos pegar aqui um cara aqui, ó, leite condensado. Leite condensado, a gente tira a água dele, ó, e ele dura pra caramba, né? Mesmo aberto, não é para deixar aberto, mas mesmo que você deixe aberto fora da geladeira, demora um tempão para embolorar e olhe lá, tá? Porque a atividade de água dele é baixa. Leite em pó, tem tão pouca água que ninguém sobrevive ali. De novo, pode ter reação de rancificação, mas ficar rançoso, mas ele não vai ser degradado enquanto não for hidratado, tá? Iogurte, ó, é alta, é perto de 100 também, não tem muita diferença, né? Geleia, ó, lembra que eu falei que na geleia, além da gente tirar a água, a gente gelifica ela, olha só, 0,6 a 0,84, por isso que conserva, por isso que dura mais. Uma geleia de morango dura muito mais do que o próprio morango, que tem em torno de 1, tá vendo? 100%. Então, a atividade de água é outra coisa extremamente importante para a conservação de alimentos. E a pressão osmótica? A pressão osmótica é a presença de substâncias que tenham, puxem a água, né? Uma coisa com alta atividade, alta pressão osmótica, ela desidrata as coisas. Então, o sal, por exemplo, o sal de cozinha, é uma substância com alta pressão osmótica. Então, se tiver muito sal num alimento, isso naturalmente inibe o crescimento de micro-organismo. Além de que a gente já viu que o sal pode ser usado para tirar água, mas não é só isso. Se eu tiver uma sopa e a sopa está bem salgada, poucos micro-organismos conseguem comer aquela sopa. Eu não estou falando que nenhum, eu estou falando que poucos, tá? Então ela vai se conservar mais tempo. É por isso que as indústrias, elas costumam colocar bastante sódio em alimento para conservar. Às vezes não é nem o cloreto de sódio que fica muito salgado, então às vezes a gente não percebe. O alimento pode ser doce, mas está cheio de sal ali dentro. Outras formas de sódio, tá? Quando tem muito sal, muito sódio, ou muito açúcar, mel, doces, caramelos, bala, são coisas que são muito resistentes ao ataque de micro-organismo, porque tem muito açúcar ou muito sal, que são substâncias que puxam água, que gostam de água. Ela tem um efeito osmótico importante. Então, a pressão osmótica, alimentos com uma pressão osmótica, uma quantidade grande de sal e água, se conservam por muito mais tempo. Por isso que a gente descobriu desde cedo que acrescentar açúcar para fazer pêssego em calda ou figo em calda era uma forma boa de conservar alimento. Acrescentar sal, né? Seja num molho, seja no próprio bacalhau, aquilo são formas importantes para a conservação de alimentos, ok? A hora que você hidratou e tirou aquele sal ou tirou o excesso de açúcar, ele embolora fácil e, né? Aí você vai perder o seu alimento, tá? E aí tem exceção para tudo, como eu falei para vocês, ó, de novo aqui, ó. Aqui é a quantidade de sal, tá? A maior parte dos micro-organismos não suportam sal, tá aqui, ó. É esse gráfico aqui do começo, ó. Virou até um hexágono. Tá bom. Essa primeira coisa aqui, ó. Não tolera, tá, gente? A maior parte dos micro-organismos
não toleram sal, seja num molho, no que for. Colocou um pouquinho de sal, já conserva bastante. Agora, tem alguns micro-organismos, olha, como o Staphylococcus aureus, ele é halotolerante, ele tolera sal. Ele tolera tanto sal que, olha, desde aqui até essa concentração aqui, ó, para ele tá numa boa. Então é um micro-organismo que mesmo num alimento salgado, uma sopa salgada, ele conseguiria estragar. O Vibrio ficeri, acho que é isso, ele é halófilo, ele gosta mais ainda de sal. O ideal para ele é um lugar com muito sal. E ainda tem os extremófilos, né, como o halófilo extremo, esse Halobacterium, ele precisa de no mínimo uma quantidade enorme de sal, ele não sobrevive em água doce, e ele precisa disso para mais. Ele ama sal, ele precisa de sal. Então, tem exceção para tudo. Tem micro-organismo que gosta de sal, tem a maioria odeia. Tem micro-organismo que gosta de temperatura alta, a maioria odeia. Tem micro-organismo que gosta de temperatura baixa, a maioria odeia, gosta de temperatura média. A maioria gosta de pH médio, mas tem aqueles que gostam de pH alto e pH baixo, e por aí vai. E tem micro-organismo, todos eles precisam de água. Alguns toleram pouca água, outros não toleram, se baixou um pouquinho ele já não sobrevive muito bem. Ok, queridos, eu acho que é isso. Falamos tudo que eu queria, ou tudo que a gente queria, sobre nutrição e crescimento microbiano, pelo menos as partes mais importantes, as partes principais.